Olá, respondendo à última enquete que eu postei no Instagram, a enquete basicamente era: eu tenho um pilar metálico, ele resiste 36 toneladas, ele tem uma SBUT de 178, que é uma SBUT elevada, inclusive na descrição da pergunta eu falo, um pilar metálico esbelto. Ok? O número das SBUTs não importa, porque. Não, é extremamente importante para a conceituação e para entender estrutura, você saiba as SBUTs, o que significa um SBUT 178. Tá? E a pergunta foi: eu tinha um aço de A36, que o padrão A36 é um aço americano, né, que significa 36 KSI, que seria 36 mil libras por polegada quadrada, que traduzindo para português, não precisa traduzir nesse caso para essa comparação, mas é 250 MPa. Ok? Beleza. A pergunta foi: se fosse A572 grau 50, que é um outro tipo de aço, que vai ser aproximadamente 350 MPa. Ou seja, claro, isso aqui é arredondado, mais por conversão de unidades, né? Mas a questão é, eu tenho um aço 40% mais forte. O que acontece se eu pego um pilar que tinha uma resistência de 36 toneladas com um aço que resiste 36 KSI? E eu troco para 50 KSI, vai aumentar o quê? Como que vai funcionar? Vai aumentar proporcional à resistência? Ou vai aumentar, mas não vai ser na mesma proporção? Ou não vai aumentar nada? Essa foi a pergunta que eu fiz no Instagram. Então vamos lá. A primeira questão, e isso é base, isso é mínimo de estrutura, se algum dia você quiser entender de estruturas, isso é base, ok? Quando nós falamos de peças comprimidas, elas têm duas fórmulas de falha. Ela não tem uma fórmula de falha, não, ela tem duas fórmulas diferentes de falha, ok? Basicamente, isso é derivado de resistência de materiais, mas basicamente o N resistido, ou seja, a carga, N newtons, né? Quantos newtons resistem, e a carga axial e é resistido, é a área da seção, ou a área da peça como um todo, né? Efetiva, dependendo do caso, eu posso ter uma pequena perda, né? Se a peça tem uma esbeltez local, coisa do tipo, mas basicamente a questão é a área da seção multiplicada pela resistência do material. Isso é uma resistência. Tá? Então, isso é que o perfil resiste, estruturalmente falando, até o material ali, o aço falhar, né? E, na verdade, madeira, que mesmo princípio e tudo mais, só concreto armado que não é homogêneo, né? Que isso que não começa a funcionar bem assim, tá? Mas a questão é, no caso de metálica, madeira e tudo mais, a resistência aqui, né? A área de aço efetivo e tudo mais, vai ser uma equação. E isso é quando o aço arrebenta, tá? Eu tenho uma outra equação que é π ao quadrado vezes o módulo da elasticidade vezes a inércia no eixo fraco, claro, né, no eixo de esbeltez maior, vai ter que ser analisado nos dois eixos, né, ou até eixos perpendiculares, né, mas dividido pelo L ao quadrado. Então, isso aqui eu uso área e resistência do aço. Aqui eu uso módulo de elasticidade do aço e inércia da seção. Isso aqui é a falha da seção, é quando você aperta a régua e ela dobra. Você aperta uma régua, dobra, ela dobra. Você solta, ela arrebentou? Não. Mas a seção como um todo falhou porque ela dobrou. Okay? Então isso é uma outra equação. Okay? E quando a gente vai fazer um diagrama base, tensão, digamos, aqui eu tenho a minha esbeltez e aqui eu tenho minha resistência, o que vai acontecer é o seguinte: se eu for plotar essa fórmula aqui, ó, eu tenho uma linha reta, porque aqui não importa o L ao quadrado, não divide pelo comprimento, né? Mas quando eu pego esse formulário aqui, ó, como tu divido por L ao quadrado, é como se eu estivesse dividindo pela esbeltez ao quadrado. Eu vou ter um comportamento assim, ok? E a área resistente mesmo tem que resistir os dois. Né? O meu material pode falhar? Não. Minha seção pode falhar? Não. Então tem que resistir os dois. Então o gráfico que eu tenho é esse aqui. Beleza. Entendi isso aqui? Quando eu falo de esbeltez alta, eu estou, digamos aqui, já quase no fim do gráfico, né? Imaginando. Tá? O que acontece se eu tenho um aço de maior resistência? Um aço A552 grau 50, muito simples. Ele aumenta esse FYD. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter uma outra curva aqui em cima. Eu vou ter uma outra linha aqui em cima, só que o problema é, essas linhas aqui, ó, a falha não está acontecendo nos dois casos pela flambagem,
Sim, nos dois casos, a falha está acontecendo por flambagem. Se a falha está acontecendo por flambagem nos dois casos, do que adianta ter um aço mais forte? De nada, ok? Então, a resposta correta é que continua 36 toneladas-força nesse caso, ok? Nesse caso, continua 36 toneladas-força. Mas inverte a mesotese de 178, não, a mesotese de 17. Opa! Aí vai para de 36 para 50, basicamente. Tá? Mas a questão é, quando eu falo de esbeltez elevada, e por isso é importante saber concentração de esbeltez e tudo mais, e entender essas questões, entender como otimizar, mas o que vai acontecer é que eu não vou ganhar resistência se for esbeltez elevada colocando um aço mais forte. Né? Além disso, né, aqui eu não cheguei a abordar a curva de Johnson, que eu abordo lá no livro de estruturas, porque não é, na verdade, não é bem esse comportamento, mas para as esbeltez passou de 120, 130, nem importa, vai ser sempre Euler que vai mandar quanto que resiste, tá? Mas a questão é, tem uns detalhes a mais essa curva aqui que não são críticos para essa pergunta. Tá? Agora, por que isso é tão importante saber? Né? Quando que o engenheiro se ferra com isso? Bom, tirando, claro, né, os malucos que vão lá, fazem projetos de estrutura metálica, estrutura madeira, qualquer estrutura, e não se preocupe em analisar a esbeltez da concepção inicial. Eu vou lá e eu lanço a tesoura com inclinação de 10%, porque eu acho legal 10%, e ela começa, sei lá, com 20 centímetros, porque eu acho legal a tesoura começar com 20 centímetros, e daí faz uma maluquice completa muitas vezes, porque não sabe escolher um perfil decente e tudo mais. Né? Mas esse primeiro problema. Outro problema que surgiu, cresceu muito nos últimos anos, foi tipo um boom e só que felizmente está sendo controlado, mas é o vergalhão de fibra. Tá? Quando você vai falar vergalhão de fibra, nossa, ele é um vergalhão e a tensão final dele é maior. Né? Ele aguenta mais peso, ele tem uma resistência maior. Então ele é melhor porque ele resiste mais, correto? Não, porque ele tem um módulo da cidade muito menor que o aço. Ou seja, a carga crítica, por exemplo, de uma peça com uma peça esbelta mais desse material não vai ser considerável, vai ser muito mais fraca do que eu teria com aço, tá? Porque, e na verdade, se eu tiver uma peça de fibra, a mesma coisa vai acontecer. Eu tenho que ter um controle muito maior da esbeltez quando eu estou falando de peças com módulo de elasticidade baixo. Okay? O aço, mal bem, nossa norma permite esbeltez até 200. Tem normas que permitem até 300. Na verdade, o Eurocódigo recomenda até 300. Tá? Quando você vai pegar outros materiais, o limite de esbeltez é menor. Né? Por concreto, já começa a ter algumas limitações acima de 90, começa a ter mais limitações acima de 140, né? E limitações extremamente graves acima de 200. Tá? Então, a questão é que a resposta correta foi 47% de acerto, é que continua 36 toneladas-força. Por quê? Porque a partir do momento que você lê esbelto, tá? Se você entende a base de estrutura, entende os conceitos, tá? Você vai saber, opa, importa o E é extremamente importante, o módulo da elasticidade, a rigidez do material é extremamente importante, mas a resistência do material não é crítica quando falo de uma peça esbelta. Entendido isso aqui? Claro, poderia mudar a concepção, criar travamentos e tudo mais, sim, e aí eu reduzir a esbeltez e poderia ganhar muito na resistência se o aço tivesse uma resistência adequada. Mas a questão é, se essa esbeltez não tem o que fazer, adivinha só, a resistência do aço não vai ajudar de nada. Tá? O que vai ajudar é a rigidez do aço, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a